Olá pessoal, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e também para toda a sua família. Nesta quarta-feira, aqui estamos mais uma vez para estarmos refletindo sobre um assunto importante que nós estamos aqui trazendo nesta semana, que fala sobre a palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Nós estamos trazendo este assunto porque nós vemos que o ser humano ele tem passado por muitas situações da vida e as diversidades da vida, desde a sua queda no Jardim do Éden, desde que o homem chegou a fracassar no Jardim do Éden, a não cumprir com o plano específico de Deus, que era realmente o obedecer a Ele na sua totalidade, mas o homem não foi suficiente para cumprir este plano mediante o seu desejo, mediante e a sua vontade e mediante também a sua escolha do livre arbítrio. E nós estamos aqui tratando deste assunto, a palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, e trazendo algumas reflexões importantes demais para que este ser humano, este homem, ele vive a cada dia de uma forma realmente que este homem o tenha paz no seu coração, para que este homem tenha alegria no seu coração, para que este homem tenha tranquilidade no seu coração. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fundamental, ela é importante na vida do ser humano, para que este ser humano realmente tenha realmente a sua vida como um bem-estar de uma forma realmente perfeita, de uma forma realmente equilibrada. Então, trazendo este assunto nesta semana, a palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, na segunda-feira nós aqui refletimos sobre a importância, na segunda-feira nós refletimos aqui a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Nós aqui refletimos nessa temática, na segunda-feira, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Nós sabemos realmente que o cuidado sobre a espiritualidade e as emoções do ser humano, esta espiritualidade e esta emoção do ser humano, ela precisa realmente ter o seu equilíbrio, ter a sua atenção, para que este ser humano venha realmente viver no mundo equilibrado mediante o meio a qual este ser humano vive, para que em sua volta, o que está em sua volta não venha lhe atingir de tal forma que este homem venha perder o cuidado com a sua espiritualidade e também com as suas emoções. Nós estamos vivendo dentro de realidades realmente a qual nós ficamos assustadores, mas é esta realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por momentos assustadores, difíceis, mas cuidar da espiritualidade e das emoções mediante a situação que cada ser humano vive, isso é importante, isso é fundamental. Por quê? Porque a espiritualidade
E as emoções, elas são sujeitas a ser atingidas a todo momento. Então, cuidar da espiritualidade e cuidar das emoções faz parte para o bem-estar do sujeito. Então, todo sujeito que é cuidadoso, que zela pela sua espiritualidade e pelas suas emoções, o seu bem-estar vai ser um bem-estar equilibrado, vai ser um bem-estar realmente a qual ele deseja. Então, quando nós desejamos ter uma boa espiritualidade e e uma boas emoções, isso realmente, mediante o cuidado, isto é possível. Então, na segunda-feira, nós falamos sobre a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Na terça-feira que foi ontem, nós aqui abordamos a rotina em excesso é a porta da solidão. Foi o que nós aqui abordamos ontem, que a rotina do sujeito, de uma pessoa, ela em excesso é a porta da solidão. E isso é fato, isso é fato. Se nós não tivermos equilíbrio nas atividades, nas rotinas da nossa vida, se nós não for um bom administrador dessas rotinas, nós estamos realmente à porta de uma solidão generalizada. E não é isso que Deus quer para a sua vida e nem para a vida da sua família. O que Deus quer para a sua vida e para a vida da sua família é que você realmente tenha uma vida, uma rotina equilibrada, sabendo, claro, administrar toda esta rotina, todas essas situações que nos cercam. Então, a rotina em excesso é a porta da solidão. Então, é preciso o equilíbrio, é preciso realmente, de uma forma realmente cuidadosa, este equilíbrio, este cuidado também, para que não venha afetar o nosso bem-estar. Então, a palavra de Deus, ela é o bem-estar para o ser humano. Então, nós abordamos isto ontem. Então, a rotina em excesso é um problema sério e nós precisamos, sem dúvida, administrarmos esta situação. E hoje aqui, na quarta-feira, nós aqui estamos trazendo outra reflexão sobre a palavra de Deus, o bem-estar para o ser humano, que diz o seguinte nessa outra reflexão aqui: a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Olha que coisa realmente maravilhosa. A suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Tem duas coisas aqui importantes demais. Nós temos aqui um divino, um ser perfeito, que é poderoso, que ele é o Todo-Poderoso, a qual a ele foi dado todo o poder, tanto no céu quanto na terra. E a sua suficiência e o seu poder e a sua soberania, ela é capaz e ela pode restaurar toda a totalidade do ser humano. Nós sabemos, claros, que o ser humano, quando ele chegou a pecar, desobedeceu lá no Jardim do Éden, nós sabemos que o ser humano ele foi totalmente desconfigurado e o seu pecado atingiu toda a raça humana, desde Adão até os nossos dias. Toda a raça humana, toda a humanidade foi desconfigurada na pessoa de Adão.
E este homem agora, Adão, que está totalmente desconfigurado, desajeitado, que está totalmente, realmente, corrompido pelo pecado. Nós sabemos que este homem, ele sofre desde o jardim do Éden, E este homem, ele carrega, ele leva sobre si as mazelas, as consequências do pecado de Adão. Este homem caído, este homem desconfigurado, este homem perdido, esse homem distante de Deus. Mas nesta manhã nós estamos aqui refletindo sobre a palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E nós estamos falando aqui nesta manhã sobre a suficiência de Cristo, Cristo Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, unigente do Pai. Ele é suficiente, ele é o Todo-Poderoso, que ele é capaz de fazer uma restauração total da vida deste ser humano. E nós apresentamos você aqui. Talvez a sua vida ela não tenha sido uma vida de um bem-estar tranquilo, de um bem-estar agradável, de um bem-estar equilibrado. Talvez não tenha sido isso. Por quê? Porque Adão, na sua desobediência, o seu pecado nos atingiu. E o pecado atingindo o ser humano, esse ser humano, ele é o sujeito desconfigurado, desajustado. Algo está faltando neste ser humano. E o que é que está faltando nesse ser humano? É a restauração daquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então, Cristo Jesus, mediante o seu poder, ele, na sua totalidade, ele restaura este homem. Então, a suficiência de Cristo Jesus, ela é eficácia poderosa para restaurar o homem na sua totalidade. Então, se você realmente se encontra em situações adversas, que claro que se encontra porque o pecado coloca o ser humano em situações adversas, o pecado coloca o ser humano em situações complicadas. Por quê? Porque isso realmente o aconteceu lá no Jardim do Éden. Porque quando Adão realmente ele desobedeceu a Deus, quando Adão pecou no Jardim do Éden, toda a raça humana, toda a humanidade foi atingida de uma forma diretamente pelo pecado de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram. O salmista diz que em pecado a mãe dele concedeu a ele pecado. O salmista diz, em pecado me concedeu minha mãe. Então o pecado de Adão, ele atingiu todo o ser humano, desconfigurou a raça humana por inteiro. E agora o que se fazer? E agora o que se fazer mediante estas realidades? Claro, nós estamos apresentando aqui uma solução perfeita. Nós estamos apresentando aqui o Cristo, o Filho de Deus, o unigente do Pai, aquele que venceu a morte e a Satanás e o inferno, aquele que em tudo foi tentado, mas não pecou. Cristo Jesus, o perfeito homem. Não tem outro homem perfeito a não ser Jesus Cristo. Desde que Adão pecou, não existiu nenhum homem perfeito na sua totalidade. Ou seja, o homem que não seja capaz de pecar, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, todo ser humano foi atingido pelo seu pecado. Então nós apresentamos aqui para você nesta manhã a suficiência de Cristo Jesus para restaurar
a totalidade do ser humano. Então, eu não sei qual é a situação que você se encontra neste momento, mas eu quero dizer para você aqui nesta oportunidade, Cristo Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Assim como ele restaurou vida de milhares de pessoas, de seres humanos perdidos na sociedade, de ser humano a qual a sociedade não dava nenhum valor sequer. Pois bem, essas pessoas, Jesus o restaurou na sua totalidade. Jesus não faz a obra incompleta na vida do ser humano. Jesus não faz nada incompleto. A obra de Jesus na vida do ser humano, ela é perfeita, perfeita mediante o seu poder, o todo poder que foi dado a ele, tanto no céu como na terra. Então fica aqui essa reflexão nesta manhã de quarta-feira. Que Deus nos ajude e nos guarde e que a sua vida possa realmente ser restaurada em Cristo Jesus. Mas para isso você precisa realmente entregar a vida a Ele, dar ouvido à palavra de Deus e acreditar na mudança da sua vida de uma forma realmente sobrenatural, que só Jesus tem o poder de restaurar a vida do ser humano. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Cristo Jesus, o Senhor.